está a desfrutar da presença do Espírito Santo. Nesta manhã, falo com Ele e digo o quanto está alegre por estar aqui neste lugar. Falo e diga para Ele o quanto está alegre de estar na presença do Senhor, por poder louvar ao Senhor, se entregar na presença do Senhor, cultuar ao Senhor. Sim, Espírito Santo, sim, Deus. Fala com Deus agora, fala com Deus agora. Fala com o Senhor agora, fala. Fala com o Senhor, fala com o Senhor. Fala com o Senhor, fala com o Senhor. Sim, Deus, sim, Deus. Sim, Deus, como bom é estar na Tua presença, Deus. Como bom é cultuar ao Senhor, Deus. Que oportunidade fantástica, Deus, é estar na Tua casa, na casa de oração. Quão bom e agradável é, Senhor, estar na presença do Senhor juntamente com os irmãos. Quão bom e agradável é, Senhor, levantar os meus olhos aos céus e glorificar aquele que é santo, que é poderoso, que é majestoso. Quão bom, Senhor, é engrandecer o Teu santo nome. Quão bom é estar na Tua presença, Espírito Santo. Quão bom é, Senhor. É um dia de alegria, um dia de regozijo, um dia de paz, um dia de glória, um dia de graça e misericórdia. É um dia de festa, Senhor, pois podemos estar debaixo das asas, na presença daquele que nos tem guardado, aquele que nunca nos falha, aquele que nos presenteia com a Sua presença, com a Sua graça e misericórdia, aquele que é fiel à aliança que fez com a humanidade, aquele que é digno, aquele que é justo, aquele que é o reto juiz das nossas almas, aquele que nos presenteia, aquele que nos abençoa, aquele que nos guarda, aquele que nos livra, aquele que nos cura. Quão bom é, Senhor. A nossa prioridade nesta manhã é cultuar e exaltar, Deus, o Teu santo nome. É isso que é o culto racional ao Senhor. É dar tudo aquilo que temos, é estar tal e qual como somos na presença de Deus. Sim, Jesus, não é um show, não é um espetáculo, não é uma reunião de pessoas, de dons e talentos. É a reunião dos filhos que se colocam ante o Pai e glorificam aquele que é santo. Não é um clube, não é um sindicato, não é um partido. É a união de um povo que é chamado pelo Seu nome e que está diante da presença do Rei. É um povo que reverencia, que exalta o nome do Senhor, do Eterno, do Poderoso, do Majestoso, do Conselheiro, do Príncipe da Paz. É a reunião dos santos, é a reunião dos santos que juntamente com o coral de santos que estão nos céus, os que estão na terra cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. É o Senhor. Amém. E amém. E amém. Glória a Jesus. Amém, igreja.
Glória a Jesus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Levanta os teus braços, os olhos aos céus e diz para Ele: é para ti, Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor é para ti, Jesus. É para ti, Deus. Toda a exaltação, toda a glória, Senhor, é para ti. É tudo para ti, tudo para ti, tudo vem de ti. Tudo é teu, tudo pertence a ti, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Podem ocupar os vossos assentos. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Enquanto o sonoplasta dá ali um jeitinho na minha voz, angelical, coloca no botão angelical. Senão não vou conseguir aqui. Amém. Deixem-me contemplar os anjos. Tem lá um lá atrás. Onde é que ele está? É, exatamente. Bem gordinho. Precisa de quase 6 asas. Os santos do Senhor. Deixa-me contemplar e ver a tua cara. Ok. Posso ou não? Amém. Deixa-me ver para quem eu vou pregar nesta manhã. Só para ver a tua disposição. Quantos estão preparados nesta manhã para escutar? Amém? É? Glória a Jesus. Então quero cumprimentar a todos vós, mas também aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez. Levanta o teu braço no lugar onde você está. Você que teve a coragem de visitar esta igreja doida por Jesus. Amém? Mais alguém que nos visite? Este pilar cai agora e não... Ah, não. Senão a casa vem abaixo. Amém. Amém. Glória a Jesus. Mais alguém? Levanta a mão. Você que tem menos de 40, levanta bem alta a tua mão. Menos de 40, você ainda é novo. Quem tem menos de 50 continua novo. Permanece com a tua mão bem levantada. Amém. Glória a Deus. Não, só os que visitam com menos de 50. Independentemente da sua idade, continue com a sua mão levantada. Nós temos algo para lhe dar. Irmã, levanta a sua mão. Sem vergonha, sem constrangimento. Não vou pedir a você para cantar um hino da vitória. Amém. Você que está atrás, à frente, ao lado desses irmãos, coloca a sua mão sobre esses irmãos. Amém. Sobre esses que nos visitam pela primeira vez. Amém. Esta família aqui, coloca a sua mão. Volta para trás, meu irmão. Exatamente. Nós não temos prata nem ouro, mas tudo aquilo que temos vos queremos dar. Amém. Pai, em nome de Jesus, tal e qual como a tua palavra nos diz, Senhor, aqueles homens ousados, corajosos, diante, Senhor, daquele homem limitado, Pai, eles oraram e disseram: não temos prata nem ouro, mas tudo aquilo que temos te damos. E da mesma forma, Deus, nós queremos dar o quê? A presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. Pai, tu sabes a história, o capítulo das suas vidas. Talvez na vida de uns sejam capítulos e histórias de alegria, vitória, conquista. Mas sabe-se lá se eles se encontram aqui e a sua história, as linhas da sua vida, sejam linhas de tristeza, dor, dificuldade. Mas nós acreditamos que pelo poder do Espírito Santo poderá ser escrita hoje uma nova história, um novo tempo, um novo capítulo. Não pela palavra que sai da boca do homem, mas por tudo aquilo que Deus tem a capacidade de fazer através do homem. Então vem abençoá-los, guardá-los para a tua honra, tua glória e teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Receba esta palavra no seu coração, meu irmão. Receba esta palavra em nome de Jesus. Receba esta oração em nome de Jesus. Amém. Receba em nome de Jesus. O que é que a igreja diz a quem nos visita pela primeira vez? O que é que a igreja diz a quem nos visita pela primeira vez? És bem-vindo. In the name of Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Lá embaixo, não sei quem, mas alguém vai pagar uma coxinha, um enrolado de salsicha, um cafezinho. Não sei quem. Quem vai pagar? Quem vai?
Olha aí, já há um banquete já. Amém. Amém. Glória a Deus. Quer cumprimentar também o Tiago? Está ali em pé. Não, estou a brincar. Os irmãos estão lá em casa a ver. Através das redes sociais. Sejam muito bem-vindos ao culto de celebração da comunidade cristã Unânimes. Que possas compartilhar esta mensagem, esta transmissão em direto com os teus amigos e que o Senhor te possa abençoar muito aí na tua casa. Amém? Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8. Todo mundo está a ouvir bem? Lá atrás? Ouve-se bem lá atrás? Pode carregar forte no sonoplasta, que ele tem um bom arcabouço e aguenta forte. Todo mundo está a escutar bem? Glória a Deus. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8. Irei ler um texto, será o texto base de hoje, desta mensagem. E é um texto que você conhece já de trás para a frente, de frente para trás. Com toda a certeza você já ouviu falar e ministrar muito sobre este texto. Você já ouviu o contexto histórico desta mensagem. Com toda a certeza você sabe as condições pela qual o apóstolo Paulo estava a passar neste contexto, neste texto que eu vou ler. No entanto, é necessário que nós possamos extrair mais algumas lições no texto que eu vou ler. O tema da mensagem que eu quero partilhar convosco nesta manhã é: examinai-vos a vós mesmos. Examinai-vos a vós mesmos. Se existe algo em todos os domingos, em todos os cultos, em toda a leitura bíblica, em todo o momento em que nós estamos na presença de Deus e com Deus, é o tempo de reflexão, de exame. É um tempo em que nós devemos olhar para nós mesmos e examinarmos aquilo que já fizemos, estamos a fazer e iremos fazer. Então, à luz deste texto, nós iremos aprender isso. Falar sobre o passado, aquilo que já fizemos, falar sobre o presente, aquilo que estamos a fazer, e falar sobre o futuro, aquilo que pretendemos fazer ou a forma como queremos estar. Olhemos para o texto. 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8. A palavra do Senhor diz o seguinte: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, em nome de Jesus. Pai, nós damos-te graças, Deus, em nome de Jesus, por este texto. Te damos graças pelo autor do texto. Te damos graças pela experiência do autor do texto. Te damos graças, Deus, pelas lições que podemos tirar através do texto, da tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a que nós possamos fazer um exame a nós mesmos, a entender, Senhor, aquilo pelo qual nós temos que mudar. Ajuda-nos a fazer uma avaliação precisa, exata das nossas condições, das nossas funções, da forma como nos temos comportado, da forma como nos devemos comportar, da forma como iremos agir no futuro. Ajuda-nos, Deus, que não saiamos daqui da mesma forma que entramos, que possamos, Deus, examinar-nos através, à luz da tua palavra, Deus. Quebra todo o empecilho, toda a amarra do diabo, Deus, que tenta amarrar as mentes dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, que haja espírito de liberdade neste lugar, para que os meus irmãos possam desfrutar, colher, Senhor, bom fruto da tua mensagem. Sejamos transformados pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que não sejam as palavras do homem, mas que seja a palavra de Deus, que seja como uma espada de dois gumes, que traspassa a alma e o espírito, em nome de Jesus. Que
sejamos atentos. Quebra, queima, destrói todo o espírito de distração, aflição, desespero, ansiedade que possa existir nas nossas mentes. Que sejamos totalmente focados na Tua palavra, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, amém e amém, amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu quero pedir a tua máxima atenção, amém? Máxima atenção. Não se distraia com o irmão do seu lado. Por muito que você o ama ou a ame, não se distraia. Esteja sensível àquilo que foi preparado para o seu coração, para a sua vida. Não menospreze a palavra de Deus e a pregação de Deus à tua vida com distrações. Quando nós falamos com o irmão que está ao nosso lado, de certa forma menosprezamos aquilo que está a ser dito daqui. Quando nós damos prioridade a escutar o que é que vai ser o almoço, onde é que vamos almoçar, o que vamos fazer, o que viste, o que não viste, em detrimento daquilo que está a ser pregado aqui, nós entramos no espírito de menosprezo. Quantos estão a entender? Então esteja totalmente focado. Irmãos, de tempos em tempos, existe uma necessidade em cada um de nós de fazermos uma avaliação das nossas vidas. Fazermos uma pausa nas nossas vidas e olharmos para o passado, para o presente e também com grande expectativa no futuro, no tocante às nossas vidas. Como é que nós nos temos comportado até ao dia de hoje, 33 anos de vida depois, 40 anos depois, 50 anos depois de eu ter nascido, como cristão, como eu tenho vivido? Se existe algo interessante na vida dos puritanos, é que eles de tempos em tempos ou constantemente procuravam durante o dia fazer essa avaliação. Os puritanos entravam em espírito de meditação no tocante à forma como eles agiam, se comportavam. Avaliavam as suas práticas, refletiam sobre os seus comportamentos, meditavam, ponderavam em relação às suas ações ou à forma como eles deveriam agir nas suas vidas. Eram pessoas que procuravam ser o mais santas, santificadas possíveis. Então, de tempos em tempos, paravam. Vou parar e vou refletir. Vou fechar-me no meu quarto e vou pensar nas minhas ações, nos meus comportamentos. E à luz do texto, nesta mensagem de hoje, eu quero te ajudar a fazer isso. Eu quero ajudar-te hoje neste culto ao Senhor, que nós possamos tirar um tempo juntos, X minutos de pregação. Não sei quanto vai ser, 40, 45, 50, mas que nós durante a mensagem possamos fazer um balanço, um exame, examinarmos a nós mesmos da forma como temos comportado como cristãos. Uma reflexão no tocante às nossas vidas vai ajudar a aprumar os nossos conceitos, a nossa fé, os nossos comportamentos. Então vamos parar juntos para podermos refletir, meditar, ponderar, examinar a forma como temos conduzido a nossa vida. Paulo escreve aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos. E ele continua: se realmente na fé provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Então o apóstolo Paulo dá uma indicação, ordena: examinai-vos. E a palavra examinar no grego diz dokimazó. Dokimazó. Qual o significado, qual a ideia no grego desta palavra examinar? Dokimazó. Significa o quê? Analisar, aprovar, provar, testar. Mas apesar de tudo isso, não é só uma observação, não é só um teste. Com tudo isto que a palavra significa, a ideia no grego de dokimazó é tentar aprender, de
depois de haver uma análise, depois de haver um exame feito a nós mesmos, nós temos que tirar aprendizado. Temos que aprender, temos que tirar ilações, conclusões e mudar de rumo. O examinar-vos a vós mesmos não é ver o estado estou mal. Não, é dar a volta àquilo que está mal e colocar bem. Este é o intuito, e é isso que nós estamos aqui a fazer hoje. Examinar-vos a vós mesmos. Eu preciso testar-me para poder aprender. Eu preciso colocar-me à prova. Eu preciso olhar para dentro de mim, porque mais fácil é atirar farpas, espadas, facas aos outros, apontar os erros dos outros. Mas a palavra de Deus ensina-nos outra coisa, o inverso, olhar para dentro de nós. Examinem-se, vejam a vossa condição e testem-se e aprendam com isso, com base na palavra de Deus. Com base na palavra de Deus. E nesse sentido nós precisamos fazer também um exame. Primeiro, olhar para trás para o passado e ver tudo aquilo que fizemos. Avaliar os erros, mas também as coisas que acertamos. Como acertamos, como erramos. Avaliar também a espécie de vida que nós temos construído. Olhe para a sua vida hoje. Olhe para a sua vida familiar. Olhe para o seu emprego, para o seu trabalho, para o seu intelecto. Olhe para a sua espiritualidade. Olhe para o seu ministério e veja aquilo que construiu até hoje. Olhe para o passado e veja até onde isso o trouxe. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quero te ajudar. Até onde isso te trouxe? Olhemos para o presente. Veja em que exato momento você está hoje. Como está hoje? Emocionalmente, como você está hoje? No que é que você está envolvido? No que é que tu te estás empenhado? Em que espécie de pessoa tu te tornaste? Nós nos tornamos. Qual o nosso caráter? Que tipo de pessoa? Como as pessoas me veem? Como a minha esposa me vê, os meus filhos me veem, como os irmãos te veem, como os colegas do teu trabalho te veem. E em terceiro lugar, olhemos para o futuro. Com base no passado, no presente, que futuro te espera? O que é que achas que te vai reservar o futuro? Que expectativa tu tens no futuro? De acordo com aquilo que plantaste ontem, hoje, o que irás colher amanhã? Será uma boa semente? Dará um bom fruto? E nós temos que aprender hoje, para que amanhã sejamos outras pessoas completamente diferentes. Com base na palavra de Deus, sejamos mais fortes, mais conscientes, melhores cristãos, melhores homens e mulheres de Deus, melhores filhos, melhores pais, melhores membros de igreja, melhores irmãos, melhores levitas, melhores pastores, melhores obreiros, melhores servos de Cristo. O intuito da mensagem não é melhorarmos como potencial que nós temos em nós, mas é deixar que Ele brilhe através de nós. Um potencial de um cristão não está quando tu demonstras o teu intelecto, mas quando demonstras a plenitude de Cristo através de ti. O que nos vale a letra, o que nos vale o conhecimento terreno, estando nós vazios da plenitude do Espírito Santo, nada vale. O apóstolo Paulo, neste texto, neste contexto, estava com aproximadamente 60 anos. E nós sabemos que quando o escrito desta carta, ele encontrava-se no corredor da morte. Ele tinha uma sentença de morte. Então, esta é a última carta que o apóstolo Paulo escreve. São os seus últimos escritos. E é tão lindo saber o contexto e mergulharmos no texto quando sabemos que, na condição em que o apóstolo Paulo se encontrava. Estas são as últimas palavras que o apóstolo Paulo diz. E com as suas últimas palavras, que uso ele dá? Que uso ele dá às suas últimas palavras? Ele faz uma reflexão. Faz uma reflexão daquilo que ele foi como servo de Cristo e ajuda-nos hoje a entender como temos sido e como queremos ser como servos de Cristo. Amém? Então o apóstolo Paulo faz um exame da sua vida. Examina-se a si mesmo. Examina os seus mais de 40 anos de ministério e de vida cristã.
e faz um exame em 3 tempos, tal como eu acabei de frisar. E nós iremos dividir este texto em 3 tempos, sendo eles, versículo 6. Paulo irá apresentar a alegria e fé no tempo presente. Que tempo presente era este do apóstolo Paulo? Preso, corredor da morte, ia ser decapitado, masmorra marmetina, mas ele faz um exame e apresenta o quê? Uma alegria e uma fé acima da média, muito acima da média, no tempo presente. No versículo 7, iremos ver a sua satisfação e o seu sentimento de missão cumprida quanto ao passado. O apóstolo Paulo, na condição presente, ele olha para o passado e diz: está feito, saldei a minha dívida, completei, e iremos ver isso, completei a minha carreira, combati o bom combate. Já no versículo 8, ele demonstra a sua grande esperança no seu futuro. Quanto ao futuro, no versículo 8 nós iremos ver que ele demonstra a sua grande esperança quanto ao seu futuro. E neste texto que eu li, baseado nestas divisões que eu acabei de referir, nós também vamos fazer essa avaliação. Olhe para o seu passado, olhe para o seu presente e olhe com expectativa para o seu futuro. Em primeiro lugar, olhemos e vejamos o que o apóstolo Paulo nos mostra através da sua alegria e fé no presente. Versículo 6 diz o seguinte: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Através da presença do Espírito Santo que habitava no apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo prevê a sua morte. E é necessário que nós entendamos, primeiro ponto, que esse dia também chegará a nós. O dia da nossa morte chegará. Entendemos que esse dia chegará para todos nós. Talvez para uns mais cedo do que eles imaginam. Mais cedo do que eles imaginem. Por mais que a sociedade nos tente imprimir uma condição de imortalidade, por mais que a sociedade e o contexto histórico atual nos tente dizer que conseguimos acrescentar um côvado à nossa vida, tudo isso não passa de uma mentira. A Bíblia diz que a nossa vida é breve. Existe brevidade na vida. É um sopro, é uma fumaça, é um vapor. Mas agora, como Paulo entende no presente a sua realidade, como é que o apóstolo Paulo olha para o seu presente e vê a sua atualidade? Estando preso numa masmorra marmetina, bolorenta, com uma sentença de morte, como é que o apóstolo Paulo olha para aquela condição? Lembremos que ele está à espera de ser chamado. E vem. Chegou o minuto, chegou a hora, chegou o momento. Mas como é que o apóstolo Paulo está a viver? O interessante do texto é nós mergulharmos na condição em que ele está. A Bíblia diz: estou sendo já oferecido por libação. E o que é que significa libação? Libação é uma porção de vinho que era derramado sobre o altar no final de toda a cerimónia sacrificial. Era um vinho que era derramado. E Paulo, ao dizer que estou sendo oferecido por libação, ele não está a dizer que se sente amargurado, que se sente triste. O texto não quer dizer já que estou sendo oferecido já por libação. Paulo não está a dizer estou triste, fui derrotado. Não. Paulo expressa um sentimento de alegria. Paulo expressa um sentimento de alegria. Eu sei que é difícil porque vem uma gripezinha e nós já estamos em baixo. Vem um Covid-19 e nós já pensamos que vamos morrer e ficamos atormentados, não saímos de casa. 50 máscaras, 50 álcool géis, tudo e mais alguma coisa, proteções,
3 metros de distância, repartições públicas, jamais. Meu Deus, será que vai ser a minha vida? Não, Paulo estava no corredor da morte. O Espírito Santo havia dito que ele ia morrer. Mas ele está com um espírito de alegria. Alegria. Paulo expressa um sentimento de alegria. Porquê? Eu quero enumerar aqui 4 razões pelas quais o apóstolo Paulo... Pode parecer loucura. É lícito nós pensarmos que é loucura. Tu vai ser decapitado daqui a horas, minutos. Sabe-se lá a forma... Tendo em conta como já foi tratado, como estava a ser tratado e o que lhe esperava. Ele tem um sentimento de alegria. Alegria, sim. O servo de Cristo, o apóstolo de Cristo, tinha alegria no coração. Porquê? Primeira razão. O termo que Paulo usa no versículo 6 para tempo. Tempo. Existem 2 tempos. Cronos e o Kairos. E o tempo que o apóstolo Paulo dá referência ou se refere é o Kairos. Não o Cronos. Cronos, tempo humano. Kairos, tempo exato. Tempo escolhido, tempo específico, tempo oportuno. Paulo sabia que ele estava a viver o tempo específico, o Kairos de Deus. Era da vontade de Deus, era oportuno ele estar naquele lugar. É loucura para os que perecem, mas para o Paulo era poder de Deus. Paulo estava a viver o Kairos. Paulo sabia que fazia parte dos planos de Deus estar a viver aquele tempo, aquele lugar. Tempo da minha partida, Kairos de Deus. É o tempo oportuno. O apóstolo Paulo sabia que, independente dos homens estarem a ser usados para o colocarem na prisão, era Deus que estava no comando. Era Deus que estava no controle. Não foram os homens, não foi um acidente, não foi uma agenda dos homens, não foi os homens que me colocaram nesta prisão. Fazia parte dos planos de Deus. Se nós hoje estamos aqui a escutar isso, é porque era de Deus Ele passar para nós sermos motivados, inspirados por Ele. Paulo está feliz porque mesmo preso, confinado, sentenciado no seu presente, ele estava a cumprir a vontade de Deus. Ele estava debaixo da vontade de Deus. Ele estava a cumprir os decretos de Deus. E a questão que se coloca, meu irmão, nesta manhã, é se neste presente, neste tempo presente, hoje, nós estamos no lugar certo que Deus designou para nós. Se nós estamos a cumprir o Kairos de Deus na nossa casa, no nosso ministério, no nosso trabalho, na nossa vida espiritual. Você está onde Deus quer que você esteja. Você tem falado aquilo que Deus quer que você fale. Você se tem comportado da forma que Deus quer que você se comporte. O apóstolo Paulo estava a cumprir na prisão. E ele estava alegre porque sabia que era a vontade de Deus. Sabem, aquilo que nos traz alegria em meio às divergências na terra é o Kairos de Deus. Independentemente da condição que nós estejamos a passar, se estivermos debaixo da visão de Deus, da vontade de Deus, sentirás alegria. O apóstolo Paulo tinha alegria. Segunda razão para o apóstolo Paulo estar naquele momento, naquela prisão, e ele estar alegre. Para o apóstolo Paulo, a oferta de um martírio, o seu sacrifício, era uma oferta a Deus. Ele estava a ofertar-se a Deus. Ele estava a doar a sua vida a Deus. A libação, o seu sacrifício, o vinho derramado. O apóstolo Paulo considerava-se o vinho derramado no altar. Era a libação, era o seu sacrifício final. Se durante a sua vida e ministério o apóstolo Paulo já havia considerado que havia dado tudo, se em Éfeso o apóstolo Paulo desde o primeiro dia: não vos deixei de anunciar coisa alguma. Se ele entendia que na zona da Galácia ele havia feito tudo, aqui na prisão, entre 4 paredes, acorrentado, ele achava que a sua vida seria o último sacrifício. E nós vejamos, olhemos para a vida de Paulo. Toda a sua vida foi doada. Ele doou o seu tempo, ele doou o seu corpo,
Ele doou os seus dons, ele doou os seus recursos, ele doou os seus talentos para Deus. Ele não se exaltou, ele não tomou posse de tudo aquilo que havia aprendido em Deus para se exaltar. Não, ele se doou e agora ele está feliz, porque depois de tudo isso que eu fiz, estando preso em 4 paredes nestas condições adversas, eu ainda tenho a oportunidade de dar algo. Quando se acham limitados como pessoas no seu intelecto, espiritualmente, limitados no tempo, no espaço, nas condições, circunstâncias, e acham que não podem dar nada, o apóstolo Paulo disse mesmo estando preso, eu ainda tenho algo para dar, a minha vida, e é entregue ao Senhor, o meu sacrifício, a minha vida, em honra e glória do Senhor. Temos nós vivido uma vida de sacrifício? Examinemo-nos a nós mesmos. Examinai-vos a vós mesmos. Temos vivido uma vida de entrega ao Senhor? Temos vivido uma vida de sacrifício? Porque se existe um termo de comparação que nós temos que fazer, é com os homens de Deus, é com os profetas de Deus. O que temos feito ou deixado de fazer, o termo de comparação são os homens de Deus, os mártires, os apóstolos, os pais da igreja. Esses são os termos de comparação. Com Jesus Cristo temos nós vivido uma vida de dedicação ao Senhor. Nestes 70, 80 e quem sabe 100 anos, se Deus quiser. Será que no final da nossa vida nós vamos poder dizer: combati um bom combate? Pode-me levar agora como sacrifício final. Terceira razão pela qual o apóstolo Paulo estava feliz. Paulo sabia que não seria o seu fim. Sabe porque é que o apóstolo Paulo estava feliz em meio àquilo tudo? O fio da navalha vai-me passar no meu pescoço. Eu tenho sido atormentado, enclausurado, confinado a este lugar. A minha vida vai cessar aqui, mas os portões dos céus vão se abrir e vão me receber. Irá existir alguém no céu que me irá abraçar. Sabem, o apóstolo Paulo estava feliz porque não era o seu fim. A morte não era o seu fim. O termo grego aqui para partida, o tempo da minha partida está próxima. O tempo no grego, partida é analuses. E o termo grego analuses significa como o soltar das amarras de uma embarcação. É uma embarcação que estava amarrada e derivada àquelas amarras, a embarcação não pode seguir a sua viagem. Derivada àquelas amarras, o barco não pode seguir o seu caminho. Não pode atracar num bom porto, em outro porto. E o significado de a minha partida está próxima é analuses. E é o soltar dessas amarras. Agora o barco do apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Paulo, iria ser solto, iria chegar a um bom porto. A morte nesta terra não seria o seu fim. Haveria outro lugar que o esperava, e o apóstolo Paulo estava consciente disso. Estava convicto disso. A vida dele não iria terminar depois de tanta graça, glória e misericórdia. Como Deus poderia ser tão injusto e terminar com uma cabeça decepada, cortada? Como é que poderia acabar somente com um corpo lançado na cova? Jamais! Jamais! Jamais a vida de Paulo terminaria ali. Se existe um papel para a morte, é um meio de transporte para te levar à vida eterna. Escuta, não temas a morte. A morte nada mais, nada menos tem o papel de te levar até ao Altíssimo, até à vida eterna. É um meio de transporte. Com toda a certeza você usou um meio de transporte para chegar aqui hoje. Carro, moto, Uber, seja o que for. A morte nada mais, nada menos que tem o papel de te levar até a eternidade. Quarta razão para a qual o apóstolo Paulo estava feliz é que ele não foi apenas um grande ministro, um grande apóstolo, um grande pastor, um grande discipulador. Paulo tinha a certeza da sua salvação. Ele não foi somente um ministro, um apóstolo. Ele andou com Deus, ele estava com Deus. Ele estava convicto da sua salvação. Ele tinha a certeza o lugar para onde ele iria. Meus amados irmãos, nós estamos aqui hoje. Examinemos a nós mesmos. Examinai-vos a vós mesmos. Temos nós a convicção da nossa salvação? Lembremos-nos, cenário em que o apóstolo Paulo estava.
a quando este texto? Preso, enclausurado, no corredor da morte, a viver um turbilhão emocional, físico, tudo isso. Mas ele estava feliz, porque ele sabia que iria sair daqui e iria para o céu. Estava convicto, certeza da sua salvação. Temos nós a certeza da nossa salvação. Estamos nós convictos da nossa salvação. Estamos sim ou não, igreja? Se não está convicto, examine-se, ore, procure-se, consagre a Deus e tenha essa certeza. Eu quero te dizer que todo aquele que estiver convicto da sua salvação, por mais adversidade que possa passar aqui nesta terra, irá estar feliz. Não tenho nada nesta terra, não tenho prata, não tenho ouro, não tenho reconhecimento, sou humilhado, não tenho trabalho, estou desempregado, ninguém me quer, estou mal em todo o lado, um turbilhão emocional, mas estou convicto da minha salvação. Então, por mais deserto que eu possa atravessar esta terra, eu sei que lá no céu eu irei herdar a vida eterna. Continuando este exame à vida do apóstolo Paulo através destes tempos. Em segundo lugar, agora Paulo olha para o passado e ele diz, no verso 7: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo usa o verbo combater no... em que tempo? Passado. E ao fazê-lo, ao usar a palavra combater no passado, ele revela a forma como ele viveu para Cristo. Paulo, ao dizer eu combati um bom combate, ele diz-nos à igreja unânime, à comunidade unânime, à tua vida, à minha vida, à nossa vida, a forma como ele combateu. E no grego a palavra combate diz agonizamai, que se vem da palavra agonizar. Combati é agonizar. Nós achamos que é colocar luvinha bonita, ter um saquinho de boxe. É um dia de treino, 2 horinhas e vem o duchezinho depois, o shampoozinho, o gel duche, o gel no cabelo. Não! O combate que o apóstolo Paulo combateu foi um combate de agonia. Foi constante. A palavra combater gerou na sua vida choro, suor e lágrimas. É um bonito texto de citar. É muito lindo dizer combati um bom combate, mas lembremos do significado da palavra combate. Agonizar. Agonizar. Que lições nós aprendemos com isso, irmãos? Combati um bom combate. Olhemos para a igreja moderna, contemporânea, nos dias de hoje. Lembremos que a vida cristã, meu irmão, não é uma vida cômoda. Não é uma vida cômoda. Em tudo aquilo que você faça para Cristo, você vai sofrer, vai ter aflição, vai sacrificar tempo, vai sacrificar dinheiro, vai sacrificar estar com pessoas que você quer, vai sacrificar de forma mais low cost nos dias de hoje a sua folga, que muitos acham que é algo penoso, ardente. Meu Deus, o meu dia de folga, fiz turnos, como é que vou servir a Cristo? O apóstolo Paulo serviu com agonia. Agonia. E nós achamos que lidar com X, com Y, com Z é difícil. Sacrificar o meu tempo é difícil. Sacrificar a minha folga é difícil. Sacrificar tempo com os meus filhos é difícil. Fala com o apóstolo Paulo. Fala com ele. Agonia, sacrifício, choro, humilhação. Vida cristã não é uma vida cômoda. Não é uma vida de lazer. Por mais bonito que seja o templo, ou até mesmo o cristão, não é uma vida de entretenimento. Nós temos uma missão. Nós não fomos chamados para ser sedentários. A Bíblia enumera várias vezes e fala de combates. Diz que todo cristão está envolvido num combate. O apóstolo Paulo fala da armadura. Estamos envolvidos numa luta. Estamos envolvidos numa batalha. A vida cristã é ação. A vida cristã é uma vida empolgante, é uma vida vibrante. A Bíblia diz que quando o Espírito encheu aquele lugar onde eles oravam, o lugar moveu-se, estremeceu. Falta aqui, falta.
Falta, aleluia. Falta. Quando o Espírito soprou sobre os ossos secos, eles ergueram-se. O apóstolo Paulo olha para o passado e vê trabalho. O apóstolo Paulo olha para o passado e vê empenho, guerras, lutas. Essa é o significado da palavra combate. Combati. Combati. Esta palavra combate foi tirada das arenas dos rings da Grécia Antiga. O apóstolo Paulo olha para o contexto histórico, vê o seu tempo e repara que nos Jogos Olímpicos, na Grécia Antiga, haviam os combates, haviam aquelas lutas, haviam aquelas maratonas, haviam todos esses jogos. Um combate onde exigia sacrifício, dor, treino, disciplina, compromisso, aliança, com o intuito de alcançar a vitória, com o intuito de alcançar a meta, com o intuito de ser vencedores. E é nesse grau que o apóstolo Paulo coloca a vida cristã, o combate. Mas contra quem é este combate? Contra quem é que o apóstolo Paulo estava a dizer que nós, igreja, iríamos combater? Contra o inimigo tríplice da igreja: o mundo, o pecado e o diabo. O próprio apóstolo Paulo combateu um bom combate, dizendo o quê? Não deu descanso à carne, a sua carne não descansou, esteve constantemente. Clamei ao Senhor para que me livrasse deste espinho que eu tinha cravado na minha carne. Quanto à carne, Paulo não deu descanso ao reino das trevas, porque constantemente o saqueava, alcançando os judeus e os gentios, pregando o evangelho. Paulo não se conformou com este mundo. Não vos conformeis, não vos amoldeis a este mundo, mas sejam transformados por Deus. Se de alguma forma nós não vemos a vida cristã desta forma, como um combate, se você achar que vem à igreja para passar o seu tempo, para ter um momento de alívio emocional, para trazer uma breve brisa ao seu ego, se você vem à igreja, faz parte da igreja, se é cristão, com o intuito de autopromover-se, alcançar um patamar eclesiástico, você vai falir, vai ser derrotado. Você está num combate, independentemente da posição eclesiástica que você ocupa. Se você não olhar para a sua vida cristã, dentro de casa, na igreja, no seu trabalho, como um combate, você vai ser desclassificado, vai ser derrotado. Mas o apóstolo Paulo não diz só que combateu um combate, não só lutou. O apóstolo Paulo refere-se ao seu passado como um passado glorioso. E porquê glorioso? Porque foi a forma como ele lutou, como ele combateu esse combate. A Bíblia diz: combati o bom combate. Bom combate. E este termo bom combate aponta-nos para duas coisas. Quando ele diz bom combate, primeiro ele diz o que significa bom combate. Qual é a ideia do apóstolo Paulo no tocante ao termo bom combate? Eu dei tudo o que tinha. Em meio a este bom combate, eu entreguei tudo. Após a minha conversão, após eu entender quem Cristo é, eu dei tudo. Em toda a minha trajetória nesta terra, eu dei tudo, todo o meu esforço, todo o meu tempo. Eu não baixei a guarda. Eu apliquei todos os meus esforços, todos os meus recursos, todos os meus talentos, meus dons, meu conhecimento em prol da obra de Deus, em prol do reino de Deus. É este o bom combate. No meu chamado, a minha fidelidade ao meu Senhor jamais foi colocada em causa. Eles viram, todos viram a minha postura. Paulo não só combateu, mas combateu com excelência. Ele não recuou em momento algum. Ele deu tudo, todas as forças, toda a proteína, toda a fibra, todo o coração, todo o entendimento pelo Rei Eterno. Isto é combater o bom combate. É você entregar tudo
independentemente da sua circunstância, você entrega tudo. Você é um filho fiel desde o primeiro minuto, em qualquer momento, em qualquer lugar. Paulo não aproveitou-se das ofertas dos coríntios, não tirou proveito do conhecimento, do reconhecimento que tinha pelas igrejas, apresentando-se sempre como Paulo, servo de Cristo. Ele poderia dizer: Paulo, o maior plantador de igrejas, o maior discipulador, o maior escritor na Bíblia. Mas não, tudo em prol do reino de Deus. Temos nós nos empenhado também em combater um bom combate. A palavra de Deus diz: a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Pedro vai falar-nos das nossas paixões que vão fazer guerra contra a nossa alma. Toda a Bíblia diz que nós estamos numa guerra. Este texto diz que esse combate tem que ser combatido, tem que ser um bom combate. Combati um bom combate. Segunda coisa que aponta para bom combate: é bom combate porque não foi só pela forma como o apóstolo Paulo se empenhou, mas era aquilo que ele estava a se empenhar. Bom combate era uma nobre causa. O apóstolo Paulo considerava que este combate não era só bom pela forma que ele desempenhou o seu combate, mas no que é que ele estava inserido. Era uma causa nobre, uma causa fiel, justa. Era algo que era o melhor empreendimento no qual ele podia investir a sua vida, os seus recursos. Ele considerou ter gasto tempo, saúde, energia para o avanço do reino, porque era uma causa nobre. Será que nós sabemos o que nós fazemos aqui hoje? Será que nós consideramos isto que somos, comunidade, como uma causa nobre? Será que nós entendemos que o papel da igreja é algo que é nobre, está acima de qualquer investimento, em qualquer empresa, em qualquer trabalho? A obra de Deus é uma causa nobre, e Paulo sabia naquilo que estava envolvido. Nós sabemos a causa que nós representamos, o estandarte da bandeira que nós levantamos. Entendemos isso? É o avanço do reino, é a glória de Deus, é a pregação do Evangelho. Por isso ele chama bom combate, nobre, porque era para Cristo. Venha para a igreja cultuar ao Senhor, sabendo que é algo nobre. Venha servir na casa de Deus, sabendo que está a servir por algo nobre. Ama os seus irmãos, porque sabe que o dono da igreja, o Senhor da igreja, é nobre. O apóstolo Paulo olhava para as perseguições: não estou nem aí, é uma causa nobre. Paulo via e a sua privação de confortos que ele poderia ter tido, mas não, é uma causa nobre. Meu irmão, deixar os prazeres desta terra em prol da obra de Deus é uma causa nobre. Deixar os seus pecados, os seus vícios, o seu tempo, você está investindo numa causa nobre. É isso que significa o crente estar envolvido numa luta, porque ele entende que é um embaixador de Cristo. Ele avança pelo reino, ele combate a expansão do reino, ele combate pela glória de Deus. Enquanto o mundo, os ímpios, diariamente procuram combater o seu bom combate, sacrificando o seu tempo em prol de fama, sucesso, prazer ou até mesmo beleza. Estão envolvidos em compromissos, em anelos, em desejos, acordam, sacrificam tempo, família a eles mesmos para satisfazer os seus próprios desejos. Nós cristãos não, nós estamos inseridos num combate nobre, num bom combate. O crente luta por Cristo. O crente luta pela eternidade, o crente luta para honrar a Deus, o crente luta pela santidade, o crente luta pela salvação de pecadores, salvação de incrédulos, conversão dos incrédulos. Esse é o bom combate, meu irmão. Esse é o bom combate. Que crentes nós temos hoje produzido, através da nossa vida, pastoreio, liderança, irmãos, pais que estão aqui.
Que tipo de cristãos nós temos produzido, alimentado, gerado, como pais, como mães? Olhemos para os nossos adolescentes hoje, onde o seu desejo é ser ricos de maneira fácil, onde a preocupação maior é como se vestem, como se penteiam, que telemóvel têm. Olhamos para uma geração de hoje e vemos uma geração mimada, não só na adolescência e juventude, mas também na fase adulta, porque é produção deste tempo, das tecnologias seculares dos dias de hoje. Um evangelho low cost, barato, fácil. O evangelho fácil. Traga um microfone. E onde há a mínima luta, adversidade. Mas nós não fomos chamados ao cristianismo mimado. Nós não acordamos diariamente ansiosos pelo dinheiro. Não andamos, não deveríamos andar. Temos que nos examinar quais são os nossos objetivos diários. Qual a nossa função? Charles Studd, um grande missionário inglês, diz o seguinte: uma vida só, que logo passará, e somente o que for feito por Cristo permanecerá. A vida é breve, existe brevidade na vida. E sabe que aquilo que vai ser recordado é aquilo que você fizer em Cristo. Estude sobre a vida dos pais da igreja. Veja, estude, perca um pouco de tempo e estude sobre João Calvino, um dos maiores líderes da reforma protestante em França. Estude sobre Martinho Lutero, uma das figuras centrais também da reforma protestante. Ulrico Zwinglio, líder da reforma suíça e fundador das igrejas reformadas na Suíça. Estude sobre a vida deles. Nós hoje estamos a pregar o evangelho como pregamos, a reunir como nos reunimos. Temos liberdade para celebrar ao Senhor. É por causa destes homens. Temos o conhecimento que temos por causa destes homens, porque combateram o bom combate. Estude sobre a vida de John Knox. Estude sobre a vida dos morávios. Já fiz aqui, já enumerei, já falei sobre os morávios. Estude, escreva, procure na internet. Estude sobre a vida destes homens. John Wesley, George Whitefield, pais da igreja, homens que combateram um bom combate em prol das nossas vidas. O que é que estes homens deixaram? Uma vida toda vivida a combater um bom combate. Mas Paulo vai ainda dizer: acabei a carreira, não deixei dívidas, estou no leito da minha morte, mas não tenho nenhuma dívida. Tenho as minhas mãos lavadas do vosso sangue, nada está pendente. Estou quase morto, mas a minha consciência perante os homens e perante Deus está limpa, porque fiz tudo o que tinha para fazer, ajudei o que tinha para ajudar, evangelizei o que tinha para evangelizar. Será que nós olhamos para o passado e hoje que estamos bem conseguimos fazer esse exame? Olhe para o seu passado. Quantas pessoas você poderia ter ajudado? Quantas ajudas, quantas bênçãos você poderia ter dado? Quantas vezes você podia ter feito aqui parte da comunidade e ajudar em alguma coisa? Quantas pessoas você poderia ter evangelizado? O que é que você... Como está o seu saldo para com a obra de Deus? Qual é o seu saldo? É positivo? É muito negativo? Você ainda está a tempo de remediar tudo isso? Você tem ainda vida, tem força, tem ânimo, tem entendimento. Então olhe para o seu passado e veja aquilo que pode fazer no seu presente. Salda a sua dívida. Os guardas disseram: Paulo, prepara-te, vais morrer. E o apóstolo Paulo respondeu: pode-me levar, não tenho nenhuma dívida, a conta está saldada. Foi feito o balanço, foi feito o T contabilístico, e o ativo e o passivo deu zero. Não há nenhuma dívida, pode-me levar. Eu já ganhei almas que
tinha para ganhar, eu já plantei as igrejas que tinha para plantar, eu já fiz as viagens missionárias que Deus me designou para fazer. Agora podem levar-me. O maior receio do cristão, sabem qual é? É estar deitado numa cama de hospital ou no seu lar, contando os seus últimos minutos de vida e pensar da seguinte forma: poça, podia ter amado mais o meu esposo, podia ter cuidado melhor dos meus filhos, podia ter abençoado mais a minha esposa, podia ter cumprido o papel mais exímio como esposa na minha casa, podia ter sido um esposo mais amável para a minha esposa, podia ter educado melhor os meus filhos, podia ter sido um profissional mais reto, mais justo, um empresário fiel, justo, verdadeiro, podia ter sido um pastor mais dedicado, um obreiro mais dedicado, um levita, podia ter transmitido mais mansidão, mais bondade, mais amabilidade, podia ter fluído mais no Espírito Santo, podia ter motivado os irmãos que estavam à minha volta, mas não, já faltava pouco tempo e a sua vida estava próxima do fim. Por isso penso hoje: examinai-vos a vós mesmos. Terceiro, e para terminar, que já me estou a estender um pouco, em terceiro lugar, o apóstolo Paulo olha para o futuro e ele diz no verso 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, fazendo um resumo, no presente Paulo está alegre, Paulo está feliz, independentemente da condição em que estava. No passado ele olha e diz: estou realizado, estou satisfeito, cheguei agora à minha terceira idade e fiz tudo o que tinha para fazer, as minhas mãos deram tudo o que tinham para dar. Ele olha para o presente e vai dizer: estou enclausurado, confinado, estou aqui humilhado, mas não sou um homem amargurado, não sou um homem carrancudo, estou contente, estou alegre. Neste presente eu tenho uma vida cheia de alegria. Não são as paredes emboloradas que vão descrever ou fazer com que eu não seja pleno em Cristo. Mas agora ele olha para o futuro, e olha de que forma para o futuro? Com uma forma esperançosa, com esperança. Nós olhamos para o dia de hoje, dia de eleição, por um governo, um novo governo na nação portuguesa, e talvez muitos tenham colocado a sua esperança em determinado partido ou pessoa. Eu quero te dizer, independentemente do partido, da pessoa que lá está, a sua esperança tem que estar em Deus. Esteja ciente disso. Por muito bom ou muito mau que seja o governo que governa o seu país, a sua esperança está no Senhor. Ele fará prosperar em meio à desgraça governamental. Ele dará força aos cansados. Ele alimentará os famintos. Ele motivará aqueles que já estão deprimidos. Seja qual for, mas você tem que cumprir com a sua obrigação. Tem que votar, tem que fazer parte, mas a sua esperança está em Deus. E nos dias de hoje é muito difícil não interpretar, mas viver esta palavra, esperança. Você que se calhar tem que calibrar o seu foco. A sua esperança está na Jerusalém celestial. Você olha e, meu Deus, aquele que governará será eterno. Eu viverei eternamente com o meu Senhor. Mas você também tem que ter a noção que tudo aquilo que você fizer, toda a forma com que você combater, terá uma recompensa. Amém. Muitos de nós estamos impávidos e serenos, mumificados em meio à lentidão da igreja, à progressão da igreja, porque já não acreditam literalmente na recompensa que nos vai ser dada. No texto, o apóstolo Paulo faz referência a uma coroa. A coroa dada também aos vencedores dos Jogos Olímpicos e da modalidade. Esta coroa era uma coroa com folhas de louro, que era entregue como símbolo da vitória. O vencedor era colocado na sua cabeça uma coroa. E aquilo simbolizava a vitória. Ele foi o melhor, foi o vitorioso, cumpriu. Mas o apóstolo Paulo faz referência a uma coroa de justiça.
mas será colocado na nossa cabeça uma coroa de justiça. Todo o trabalho árduo que nós tivermos aqui nesta terra, toda a lágrima derramada, todo o suor, todo o sacrifício, todo o tempo que tu abdicaste na tua casa, com a tua esposa, com os teus filhos, todo o sacrifício carnal, físico, emocional, espiritual, que você colocar em prática nesta terra, em prol do reino de Deus, todos os recursos que você empregar na casa de Deus, no reino de Deus, a palavra de Deus diz que Ele te irá recompensar com uma coroa. Será dada uma coroa ao vitorioso. Será dado, pode aplaudir, meu irmão, será dada uma coroa, não uma coroa com folhas de louro, mas uma coroa de justiça. Uma coroa de justiça. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Pai. Vamos ter uma recompensa, meu irmão. Vamos ter uma recompensa pelo serviço que prestamos na casa de Deus. Creia nisso. Creia nisso. Nós não estamos aqui a lutar por lutar. Não sofremos ou acha que Deus é como eu. Acha que Deus é como o irmão que está ao seu lado, pronto a espetar a faca ou a criticá-lo pelo serviço que você faz, bom ou mau. Ou acha que Deus é como os homens que inveja a sua vitória, não se alegra com os que se alegram e mais jamais chorará com os que choram. O nosso Deus é um Deus justo. Ele tem os olhos sobre os seus servos e recompensará, meu irmão. Não igual Deus ao homem. Não permita que a sua consciência ache que Deus vai ser como o homem. Não pense que Deus vai recompensar-te como o homem o faz, com palavras lindas, Fábio, grande homem. Não, é uma coroa de justiça. E Paulo olha com essa esperança. Haverá uma recompensa. Todas as marcas que eu carreguei por Cristo, que eu tenho no meu lombo, serão recompensadas. Todos os calos que eu tenho nas minhas mãos, diz o apóstolo Paulo, olha para as mãos, terá recompensa. Serão apagadas. Todas as cicatrizes que eu tenho nos meus lombos serão removidas. Toda a tristeza sairá do seu coração. Toda a dor, toda a mágoa das perseguições, toda a humilhação que você passou na sua casa, o abandono da sua família, os sacrifícios que você fez em prol do reino, terá uma recompensa, uma gloriosa recompensa, uma coroa de justiça. Coroa de justiça. 3 coisas estão implícitas aqui. Justiça praticada. Eu andei em todo o meu bom combate. Eu andei em justiça. Multipliquei os meus talentos. Agora chegou o meu prémio. Justiça imputada. O que isso significa? A justiça que Cristo colocou em mim. Eu só venci este bom combate porque Cristo esteve comigo. Eu só atravessei a meta pela graça de Deus. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Não foram os meus méritos, não foram as minhas skills, não foram os meus esforços, a minha competência, os meus talentos, mas a graça de Deus é que me colocou neste lugar, neste patamar, nesta posição de vitória. Este é o coração do apóstolo Paulo. Que coroa é esta? Uma coroa de justiça que é herdada. Coroa de justiça fala de glorificação como grande recompensa. É a glorificação. 1 Coríntios 51, 57. A palavra de Deus diz o seguinte: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Todos no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de corruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo.
esta a esperança do apóstolo Paulo. Estava preso, enclausurado, mas estava com esperança no seu futuro. Ele iria herdar uma coroa de justiça, justiça praticada, imputada e herdada. É isso que nos espera, meu irmão. Qual a nossa esperança quanto ao futuro? O que você espera do seu futuro? O que nós esperamos no dia da manhã? Desespero, ansiedade, o que havemos de comer, o que havemos de beber, o que havemos de vestir. Não procedam assim, porque dessa forma são os gentios que se comportam. São os gentios que se comportam dessa maneira. Vós não. Nós sabemos de onde vem o nosso alimento, o nosso vestir, o nosso beber. Olhai para os lírios do campo, para os pássaros. A coroa de justiça. Mas de onde viria a sua convicção? Qual era a convicção? Ok, será dada uma coroa de justiça. Mas quem irá dar essa coroa? A Bíblia não diz que é o juiz. O texto não diz que é um juiz. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, no contexto em que estava inserido, glorificou a Jesus, dizendo: o justo e o reto juiz nos entregará. Não é um simples árbitro que está a analisar, que precisa de recorrer ao VAR para ter a certeza se é ou não é. Não é um árbitro qualquer que foi escolhido por homens. Não, é o justo, o reto juiz entregará a justiça, a coroa de justiça. Sabe o que é que isto quer dizer? Que nós estamos a ser examinados diariamente. Todas as nossas conversas, todas as nossas ações estão a ser examinadas. Neste preciso momento Ele está a examinar o seu coração, a sua mente. Ele está a analisar o seu comportamento. Ele está a ver como é que tu comportaste no passado, comportas no presente e quais são as tuas expectativas para com o futuro. O justo, o reto juiz nos entregará naquele grande dia uma coroa de justiça. Essa é a nossa esperança. Em quem nós baseamos a nossa esperança? No que é que eu vou ser quando for grande? O que é que eu quero ser? Vou ser polícia, vou ser bombeiro, vou para a igreja, tenho que terminar logo os cursos, fazer logo a visão, porque eu quero ser obreiro, quero ser pastor, eu quero ser. O que é que Deus quer que tu sejas? Onde Deus quer que tu estejas? O que é que Deus quer que tu fales? Onde quer que Deus quer que tu sejas usado? Essa é a pergunta. Não é o que você quer, é o que Deus quer. Você é mero mordomo. Nós somos meros mordomos de um Senhor. Está a entender? O apóstolo Paulo sabia. E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porquê? Porque é o justo juiz, o reto juiz que nos entregará a coroa. Para terminar, vamos ficar de pé. Podes ter a certeza, meu irmão, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá, meu irmão, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.